Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de números complexos e equações algébricas. Na aula de hoje eu vim trazer um pouco da introdução dos números complexos. Lembrando a vocês que fora eu aqui gravando os exercícios e alguns conteúdos para vocês dessa disciplina, também nós disponibilizamos alguns livros da professora Denise, do professor Zaldir, para que vocês possam aí aprender mais, tirar suas dúvidas. Às vezes a sua dúvida é só sobre um conteúdo específico, então você pode acessar esses vídeos. Não é obrigatório que vocês assistam todas essas aulas extras que nós estamos preparando, mas para você que tem um pouco de dificuldade, que não conseguiu lá só com a rota de aprendizagem e com a videoaula da rota aprender tudo sobre o conteúdo, então tem essas opções aí de a gente estar separando por conteúdos específicos para que você possa aí estudar melhor, se preparar para as avaliações e aprender mais, né, sobre os números complexos e sobre as equações algébricas. Então, como eu falei, hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os números complexos. E para isso, antes de eu explicar aqui, falar sobre eles, eu quero que você lembre um pouquinho sobre os outros conjuntos que você já aprendeu lá no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Então, o primeiro conjunto que a gente tem que pensar os números naturais. O homem usou primeiramente os números para quê? Para contar, para contagem. E os números eram lá o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 0, inclusive o último número a ser inventado. Então, os números naturais. Daí surgiram as necessidades do homem de representar as suas dívidas, até mesmo as temperaturas depois, né, abaixo de 0 e tal, números negativos, que também incluem aí esse novo conjunto, o conjunto dos números inteiros, inclui o conjunto dos números naturais também. Então nós temos lá desde o menos infinito, daí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito de novo. Então o conjunto dos números inteiros, ele contempla tanto os números naturais, mais aí os números negativos, desde que sejam todos inteiros, né? Não entram os números decimais aí ainda. Depois, né, novas necessidades do homem fizeram que representações de partes fossem necessárias, e aí entraram os números racionais, aqueles números que podem ser escritos no formato de uma fração, 1/2, 3/4, e nesse caso, os números naturais e inteiros também podem ser representados no formato de uma fração. Por exemplo, 8/4 é a mesma coisa que 2. Então, os números naturais e os números inteiros também fazem parte do conjunto dos racionais. Uma dúvida bem comum, quando a gente pensa nos racionais, são os números decimais. Será que entra nos racionais ou não? Então, olha só, quando o número decimal é finito, por exemplo, 2,3 ou 2,34, esse número é racional. Quando ele é uma dízima periódica, lembra da dízima periódica? 2,3333333, também é um número racional. Agora, quando ele se trata de um número decimal, cujas casas lá decimais são infinitas e não são dízimas periódicas, aí não são números racionais, formam um novo conjunto. Então, praticamente, né, grande parte dos números que nós usamos entram ali nos racionais, mas por incrível que pareça, os irracionais possuem muitos números. Quais são os números irracionais? 1,333345789, quase, hein? Não são as dízimas periódicas. Então, são os números lá infinitos, mas que não são dízimas. Nesse caso, podem entrar as raízes. Raiz de 2, raiz de 7, que se você calcular vai ser um número lá com infinitas casas decimais. Também entra o número π, né, que é um número famoso aí que também tem infinitas casas decimais e não são dízimas periódicas. Cuidado que nem toda raiz é um número irracional. Por exemplo, raiz de 2,25. Tem um número racional que corresponde a esse valor, a resposta. Então, não é só porque é raiz que é irracional, ok? Juntando os racionais e os irracionais, nós temos os números reais, que são os números que normalmente a gente utiliza lá até o segundo ano do ensino médio. Esses números, eles serviram para que a humanidade resolvesse muitos problemas e solucionasse ali, situações do seu dia a dia durante muitos e muitos anos. Por que eu falei tudo isso de conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e até os reais? Porque hoje nós vamos começar a trabalhar com um novo conjunto de números, os números complexos. E que tipos de situações esses números complexos, por que eles surgiram? Que situações que eles vieram para solucionar? Veja, quando você trabalha com os números reais, um tipo de exercício como esse, x² mais 16 igual a 0, ele não teria solução.
você não consegue resolver. Por quê? Se a gente for resolver a equação aqui, como ela é incompleta, a gente não precisa calcular delta e tal, basta passar o 16 aqui para o outro lado. Lembrando que o a ao quadrado, ele passa para o outro lado mais ou menos a raiz de menos 16. E aí a gente ouve na escola a vida inteira que não existe raiz de número negativo. Você já deve ter ouvido isso, né? Então, não existe raiz de número negativo. Realmente, dentro dos conjuntos que nós falamos ali no comecinho dessa fala, no conjunto dos reais, não tem resposta para a raiz de menos 16. Mas lá nos anos 1700, os matemáticos, que sempre resolvem os problemas, resolveram que eles precisavam resolver esse problema também. Como assim algumas equações não vão ter respostas? A gente precisa proporcionar respostas a esse tipo de equação também. Então surgiram os números imaginários, e aí se criou a unidade imaginária, que corresponde à raiz de menos 1. Então essa unidade imaginária, o i, ela foi criada, né, para que situações como a das equações que não tinham resposta ali, equações de segundo, de quarto grau, pudessem ter. Nesse caso, como que apenas uma das raízes, apenas a raiz de menos 1, vai conseguir resolver todas as equações quadráticas quartas de raiz negativa? Aí é preciso lembrar de uma propriedade das raízes. Se eu tenho raiz de menos 16, eu posso substituir por raiz de 16 vezes menos 1, certo? Raiz de 16 vezes menos 1. É a mesma coisa que raiz de menos 16. Por quê? A gente, né, aqui por enquanto não apliquei propriedade de raiz, eu apenas apliquei a propriedade de produto mesmo, de multiplicação. 16 vezes menos 1 é a mesma coisa que menos 16. Mas agora, aplicando uma propriedade aqui, raiz de um produto, eu posso desmembrar isso. Então, eu posso dizer que o meu x equivale a mais ou menos a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. E aí é só resolver. Raiz de 16, eu sei o resultado, é 4. E a raiz de menos 1 é o meu número imaginário. Então, eu tenho aqui um número diferente agora dos números reais, mais ou menos 4i. O que seria, então, esse número mais ou menos 4i? Ele é um número complexo. Então, nós temos um novo conjunto, um conjunto mais amplo agora, que envolve todos os números que você já conhece, todos os números reais, incluindo os racionais e os irracionais, e dentro dos racionais temos os naturais e os inteiros, e além disso, os números que têm lá na sua composição a unidade imaginária, o i. Então, o número complexo é um grande conjunto de números, que contempla também os números reais. Então, agora você pode dizer que, por enquanto, todos os números que nós conhecemos estão dentro dos números complexos, certo? Vamos ver um outro exemplo de uma outra equação que, dentro dos números reais, não tem solução. Vejam aqui, acompanhem. X ao quadrado mais x mais 10 é igual a 0. Uma das formas da gente resolver essa equação, né, é utilizando a fórmula chamada de Bhaskara. Então, no primeiro momento, a gente calcula o valor do delta, b ao quadrado menos 4ac. Vamos identificar aqui quem é a, quem é b e quem é c. Então, a, o númerozinho ali que está do lado do x ao quadrado é 1, b, o número que está do lado do x é 6, e c é igual a 10. Substituindo o a, o b e o c na fórmula aqui do delta, o que nós vamos encontrar? B ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10. O a e o c eu substituí por 1 e 10. Continuando a resolução, gente, 6 ao quadrado fica 36, 4 vezes 1 vezes 10, 40. Olha o que vai acontecer. Esse delta vai ficar negativo. 36 menos 40 corresponde a menos 4. Puxa, o que a gente tem que lembrar? Se nós estivéssemos trabalhando no conjunto dos números reais, a gente já diria aqui que a solução é um conjunto vazio. Não temos resposta. Realmente, no conjunto dos números reais, nós não temos resposta quando o delta é negativo. Mas agora nós temos um novo conjunto, um dos números complexos. E agora sim, as raízes quadradas, quartas e sextas de números negativos são possíveis de serem resolvidas. Então veja como nós faremos então. Continuando a fórmula de Bhaskara, nós temos x menos b, mais ou menos raiz de delta,
sobre 2A. Como vai ficar, então? Menos B, que é 6, mais ou menos raiz de menos 4, que nós encontramos como o valor de delta, vezes 2A, certo? Continuando aqui, gente, x vai ser como? Menos 6, mais ou menos, quem nós vamos dizer que é a raiz de menos 4? Então, veja, quando nós resolvemos o raiz de menos 16, nós transformamos o menos 16 em 16 vezes menos 1, certo? Mesma coisa agora. Menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. Então, nós vamos obter o seguinte, nós vamos ter a raiz de 4, que é 2, e a raiz de menos 1, que é i. Então, fica menos 6 mais ou menos 2i, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, as duas respostas que eu tenho para esse problema é menos 6 mais 2i sobre 3, e a outra resposta, menos 6 menos 2i sobre 3. Sobre 2, perdão, estou colocando 3 ali, mas é 2. Aí. Muito bem, gente. O que pode ser feito nessa etapa? A simplificação. Como nós temos 2 no denominador, a gente divide tanto 6 como 2 por 2 em ambos os casos. E a minha solução seria menos 3 mais i e menos 3 menos i. Certo? Como que eu cheguei nesses valores? Dividindo 6 por 2 e 2 por 2. 2 dividido por 2 é 1, não é obrigado a colocar, se quiser colocar não tem problema. Menos 6 por 2 é menos 3, menos 2 por 2 é 1. Certo? Então, gente, percebemos que agora essas equações que antes não tinham respostas no conjunto dos números reais são possíveis de serem resolvidas a partir dos números complexos, certo? Nas próximas aulas a gente vai aprender a forma algébrica, a forma trigonométrica, as operações que nós podemos fazer com esses números complexos. Eu espero vocês e desejo a todos bons estudos.